Gravando. Estamos aqui hoje com Hila, né, no canal 1 Esporte, para trazer um pouco sobre esporte, nutrição e triatleta amadora, profissional. Amadora. Eu sou Medusa. Sou Arturo. Satisfação, Hila, estar aqui presente. Aqui. Satisfação, obrigada pelo convite. Iniciando os trabalhos aqui desse canal 1 Esporte, né? Que é um canal que eu sempre digo que é um canal para vivenciar um esporte, né? É um canal para você descobrir o esporte. E é isso. O canal é um convite para você vivenciar um esporte. Então, muito obrigado por estar aqui presente. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. A gente está querendo saber, primeiramente, né? Tá fresco aí na memória. Esse é o evento do Mamãe Malvada que você participou agora. Isso. Então, como é que foi para você? Como é que foi os treinos? Expectativa? Foi diferente? Você que já participou de vários eventos aí pelo Brasil. Acho que é fora também? Fora ainda não. Não? Mas conta aí então como é que foi um pouco lá, a logística. Primeiramente, quero dizer que foi um evento incrível, assim. Eu acredito que até agora foi a melhor prova que eu tive a oportunidade de participar. Quanto à questão da logística, né? Lá a prova é em Petrolina e Juazeiro, ela acontece em duas cidades. Então a gente larga em Juazeiro e termina em Petrolina. E isso demanda um pouquinho, né? Levar bicicleta, sair todo mundo. São mais de 6 horas de carro. Mas, assim, é uma prova que entrega tudo que um atleta precisa, poderia imaginar, e acho que ainda vai além. A Ana Augusta, que é a organizadora, que é atleta também, ela se dedica bastante, você consegue perceber isso nos mínimos detalhes. Então, o pré-prova é muito bom, a organização da prova, a estrutura, e o pós-prova, assim, eu nunca vivenciei um pós-prova tão completo, assim. Então, de malvada, a Ana Augusta não tem nada, né? Nada, o coração dela é muito bom. Exatamente. Mas contam que esse nome Mãe Malvada é porque o pessoal que treina com ela diz que ela cobra bastante, né? Ela puxa, ela é uma atleta muito forte, é uma das maiores do Brasil. Legal lá com as crianças, né? De Juazeiro e Petrolina. Tem. Ela é incrível, sem dúvida. É demais. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e, assim, é uma pessoa que ela emana carisma, então realmente dá satisfação de conhecer, sabe? Você vê que ela fora além da atleta, ela é uma pessoa muito boa. E aí dizem que é uma malvada por conta disso, mas ela é uma querida verdade, mesmo, assim, uma querida. Pô, conta um pouco da natação. A natação lá foi especial, aquela largada da balsa, né? Como foi essa experiência de pular no meio do rio? Rapaz, então, eu não tive muito tempo de pensar, assim, porque na hora que aperta o botão é cada um por si, Deus por todos. E aí, eu só lembro, assim, de que a gente tinha feito um treino ainda na semana anterior pra poder testar, né? Conhecer o percurso, testar o rio. Só que quando a gente pulou de um barquinho. E aí, quando chegou lá na hora de pular da balsa, eu lembro de olhar, assim, pra baixo e falar, meu Deus do céu, como é alto. Só que não dava tempo, era só apitou, pulei, já assim. Foi. Todo mundo pula em pé. Eu lembro de... Obrigado, pular em pé? Rapaz, não, mas é o aconselhado. Do óculos, né? Também se pode sair. Muita gente, porque é um pouco alto, assim, não é nenhum trampolim, mas eu acredito que deve ter 1 metro, assim, não sei se eu tô falando errado. Mas eu lembro de, na hora de pular, que eu olhei pra baixo, tinha largou masculino e feminino separado, né? Eu lembro de, assim que eu pulei, eu olhei pra baixo, tinha uma cabeça de uma mulher assim embaixo. Nossa, eu falei, meu Deus, eu vou pular na garganta. Só que aí, que aí uma característica da prova de lá, é que a gente nada a favor da correnteza. Eu vi, a natação é bem rápida lá, né? Isso, é a natação mais rápida que a gente pode fazer. Eles ainda aumentam um pouco o percurso acredito eu, que meio que dá uma compensada na velocidade da natação, né? Pra não ficar uma prova de 10 minutos. Então, no Olímpico, a gente tradicionalmente nadaria 1.500 metros e lá o percurso do Olímpico foi 2.000. Mas mesmo assim, eu nadei pra um ritmo, assim, o meu ritmo deu 1,04. Na piscina, fazendo tiro de 25 metros, pé de pato palmar, andada 1,04, sabe? E aí, por conta dessa correnteza, assim que você pula, a pessoa que pulou na sua frente, mesmo que ela esteja aqui embaixo, ela o rio já leva. Então, pelo menos isso não tem perigo, não. Então, a natação é o ponto doce da prova. Seria isso. É o mais fresco também. Caraca, velho, não acredito que ele soltou essa, velho. Depois você vai ter que explicar o que é o ponto doce, cara.
Não entendi Já a piada explica aí, interna. já Não, explica porque aí. o ponto doce é o ponto máximo, né? Eu digo, quando eu pergunto qual o ponto doce do triatlo? É a natação, o ciclismo ou a corrida? O que é que você mais gosta do triatlo? Nossa, é uma pergunta muito difícil. Assim, eu tenho um Difícil, apego né? emocional muito grande. A corrida foi meu primeiro esporte dos 3. Mas, assim, atualmente eu tenho me divertido muito pedalando. Tô gostando muito de treinar, aumentar um pouco de distância. E a natação eu gosto bastante também, mas é a natação que pra mim é o mais difícil de evoluir. Você nada. Parece que tá a mesma que pra coisa, todo assim. mundo, né? Com certeza. Eu gosto de nadar, mas isso fica um pouquinho assim. Mas a gente Olha, vai. você teve um episódio que você teve uma queda de bicicleta, que teve algum trauma aí, mesmo você falando que é a modalidade que você mais gosta aí, como é que foi esse... Trauma nenhum, assim, Pô, felizmente, felizmente. graças a Deus, eu caí, mas eu não vi a hora de voltar. Sim. Então, tanto que eu continuei pedalando em casa no rolo, né, de tipóia. Eu lembro. Pedalei aí uns 3 meses de tipóia, 2 meses de tipóia e ainda um mês sem de casa no rolo. E assim que o médico e o fisioterapeuta falaram, pode ir pra rua, no mesmo dia eu falei, não quero ver esse rolo na minha frente mais. Fui pra rua, assim, ainda com um pouco de insegurança, mas pelo tempo que eu tinha ficado sem pedalar e não por medo de cair. Porque, assim, só não cai quem não pedala. Então a gente tá sujeito. verdade. A gente faz o possível, toma todos os cuidados possíveis pra evitar uma nova queda. Mas aqui, pra quem ainda não me conhece, infelizmente eu tenho um histórico bem bom aí de queda. Então a gente faz o possível, mas tá todo mundo sujeito, né? Então, assim, quando você ama um esporte, eu acho que é isso. Você, se ficar com medo, tem que ir com medo mesmo. Porque a gente não pode abrir mão de uma coisa por conta de medo, sabe? Senão a gente deixa de viver muita coisa massa. A gente transitando pra pegar algumas imagens, né, que a gente trabalhou no Iron, a gente viu muito acidente, assim, de bicicleta, né, sempre acontece, que é um fator normal mesmo ali. Mas teve alguma coisa, assim, na prova, lá, da última que você foi agora, do Mamãe, que foi, assim, uma experiência diferente, uma curiosidade diferente, teve alguma coisa, assim, na prova que foi novo pra você? Só rapidinho, Vila. Ele tá muito carinhoso, é mamãe malvada. Viu? É mãe malvada. É mãe malvada. Ele tá no mamãe. Fiquei Ô, nessa mamãe. Uma coisa muito familiar, muito íntima. Tá íntimo da prova, coisa de viu? família. Coisa de família. Mas teve alguma coisa legal. Eu vi assim, tipo, uma coisa que eu vi, a estrutura foi muito linda, cara. A estrutura foi muito linda. Muito Ponto de linda. chegada foi lindo. Foi lindo, cara. O pódio, né? Foi bonito. Foi O tudo pessoal bonito. compara muito com o Iron, né? Assim, o termo, a marca que todo mundo tem como referência no mundo triatlo hoje em dia. E eu ouso dizer que, tendo participado de Iron 73 aqui no Brasil, eu ouso dizer que eu acho que é ainda maior. O Mãe Malvada, Bem principalmente o pós-prova, todo o cuidado, assim. Veja, quanto à questão de diferente, eu acredito que pra mim tenha sido a natação mesmo, porque isso de... Tudo bem, eu nunca treinei numa mesma prova participar de 2 cidades, mas transições em lugares diferentes, aqui em Aracaju acontece da mesma forma. Eu participei do 73 do Rio de Janeiro ano passado e também são transições em lugares diferentes. Mas pra mim foi o que foi mais diferente assim foi que a gente larga de um lugar e sai do outro na natação porque é a favor da correnteza. E prova assim eu nunca tinha feito, não. Então nunca tive. Foi a primeira vez que eu pulei de uma balsa, nadei a favor da correnteza, né? Mas até a balsa foi um momento muito legal, porque ela colocou DJ na balsa. Então foi todo mundo lá na musiquinha eletrônica, massa. esperando a hora de largar, com água, comida, na balsa também, pra quem quisesse ir se hidratando. Acredito que pra mim foi o maior diferencial, assim. Foi bem bacana também. E aí, qual será a próxima prova? Tem um mundial chegando aí também, né? Por hora, a prova que eu tô inscrita é o Mundial de 73 do Iron, né? Que vai ser em Nice, lá na França, em setembro. Legal. Por enquanto, não tem... Passaporte carimbado já. Passaporte carimbado. Mas o Caranguejo Man vai vir o Caranguejo Man também aqui. Então, Como é que tá infelizmente eu não vou poder participar porque Vai ser eles no vão mesmo período? colocar no mesmo período. Caramba. O Caranguejo, a prova do 73 de Nice vai ser dia 12 de setembro e o Caranguejo, se eu não me engano, vai ser 7. E é bem na data que eu viajo. A gente tem que ir um pouquinho antes, né, por conta da logística, e eu não vou conseguir participar porque as datas ficaram muito próximas, infelizmente. Vai dar um passeio lá em Nice também. Com certeza. Dar Tô uma com passagem magazinagem. com a passagem comprada pra Itália depois também. Não, Chega tem que por onde? Chega por aproveitar também, Paris. né, Não, eu Vai vou chegar- sair de Salvador. Vou Salvador, Lisboa, e de Lisboa vai direto pra Nice.
Máximo, legal. Não vou passar mochilão triatlo. Tem que aproveitar, né? Eu e bicicleta, né? Eu e bicicleta. Como é que tá o preparativo, né? Daqui pra setembro já, né? É rápido. De falar essas coisas. Tá tudo indo muito bem, assim. Eu tô bem animada, apesar de saber que eu já conversei com o Celso, que é meu treinador. Não é uma prova que a gente vai pensando em pódio, pensando em performar, porque a gente sabe que é outro nível. Principalmente se tratando da característica da prova de início, é uma prova que a bike tem muita altimetria. E aqui em Aracaju, pra quem não conhece, é uma cidade completamente plana. Então, a gente não tem... É difícil, mesmo que a gente queira, é difícil a gente conseguir um percurso que chegue perto do que a gente vai passar lá no ciclismo. Então a gente vai pra curtir, é uma experiência única de vivenciar o Mundial. Então, literalmente, os melhores do mundo vão estar lá. Então, mesmo que eu fique entre as piores, eu tô né, entre as piores e os melhores. O objetivo é dar o meu melhor dentro das condições e aproveitar cada momento, cada croissant, cada subida. E vai uma galera aqui de Aracaju, né? De Sergipe, né? Tem uma turma legal aí. Uma delegação de Sergipe, né? Eu não sei dizer quantas pessoas tem, mas eu sei que tem, mais de 10, algumas. Mais de 10 pessoas. Lá da minha assessoria, acho que tem umas 5, 6, 7 por aí. Lelê também, né? Letícia vai, Lelê. Boa prova. Lelê, minha duplinha. Lelê, minha duplinha de treino. É irado mesmo. Pô, que legal, cara. Então, assim, uma experiência que você tá colecionando várias coisas legais, né? E com certeza vai trazer muita coisa legal de lá também. Sim, pra gente sentar em um outro podcast. Tomara. Pra bater esse papo aí, né? O convite já tá aqui, já tá feito também. Pô, legal. Você volta, vai participar do Ironman Aracaju? Não estou inscrita. Não tá inscrita, né? Não tô inscrita. Galvão, libera a inscrição, pessoal, libera a inscrição aí, Então, fala um pouco assim, como é que, tipo, você também é nutricionista, né? Como é que funciona você mesmo os seus planos? Como é que funciona esses preparativos, assim, pra... Eu tenho essa curiosidade, tá? Eu perguntei pra você antes, se você é vegetariano, eu sou vegetariano também. Já não como carne, tem uns 13 anos, 12 anos que eu não como. Então, como é que faz essa preparação aí, esse dia a dia, pra galera que não conhece um pouco dos vegetarianos, né, na área? Tem mais tempo do que eu sou vegetariana. Eu sou ovo-lacto-vegetariana há mais ou menos 6 anos. É muito engraçado isso, eu recebo muito essa pergunta, assim, muita gente não sabe que eu sou vegetariana. E a primeira reação da maioria das pessoas é assim, você vai triatlo e você é vegetariana, como se uma coisa fosse completamente excludente da outra. O bom de ser nutricionista é que eu tenho propriedade um pouco pra falar, né? Nossa. E com certeza é super possível, inclusive a gente tem diversos atletas profissionais que são veganos, que são vegetarianos no triatlon e aí conquistando o mundo afora. Então eles são a prova viva de que é possível sim. Espero que eu sirva também um pouco de exemplo. Mas com certeza a gente não precisa da proteína animal, né? Exclusivamente falando, para poder ter os nutrientes que a gente precisa para saúde, para qualidade de vida e nem para performance, né? Que seria o mundo do triatlon e nem outros esportes. Porque a gente precisa de nutrientes e isso não necessariamente a gente vai conseguir exclusivamente da proteína animal. É super possível, sim. Se você precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo. Mas é bem tranquilo mesmo de conseguir conciliar tudo. E a nutrição é uma das partes. Felizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas já entende como prioridade de da fase de treinamento, seja para o triatlon, seja para qualquer outro esporte, mas tendo ainda esporte de endurance, né? Que você tá ali horas e horas e horas em alta intensidade, o seu corpo tá no limite e a nutrição, ela é uma parte primordial, não só na prova, mas também em todo o treinamento que leva até ela, porque a prova não é momento de testar nada, então tudo precisa ser testado antes. E é isso, nutrição é combustível, né? Suplementação, comida, dia a dia, hidratação. Tudo isso faz parte. Alta performance, hoje em dia muitos atletas, eles são vegetarianos, né? Inclusive no ciclismo tem muitos atletas e são os atletas que estão ali nas cabeças, né? Os caras que estão subindo o pódio, vencendo Tour de France, enfim, eu falo do ciclismo porque eu gosto muito de ciclismo, mas na natação, no triatlo mesmo, como você falou, né? Então acho que
é um pouco de desmistificar um pouco isso, né? Na verdade, né? Assim, e eu ainda ouso dizer um pouco que... Porque quando a gente pega, assim, os macronutrientes, o pessoal valoriza muito a proteína, tá em alta hoje em dia. A gente tá vendo aí no mercado água com proteína, tudo fortificado, né? Mas a gente tem que um dos nutrientes mais importantes dentro do esporte de endurance, de algodulação, é o carboidrato, que muita gente tem medo. Mas, assim, pro vegetariano é uma coisa tão tranquila de conseguir. O povo fica tão preocupado com a proteína, esquece do carboidrato. Então, assim, é bem fácil, né? Eu acho que talvez outros esportes ainda vão precisar de um cálculo, um cuidado um pouco maior, principalmente quando a gente considera os veganos ou vegetarianos estritos, né? Que não vão consumir nenhuma fonte de proteína animal. E aí, quando a gente tem um aporte calórico, uma necessidade calórica menor, a gente tem que fazer uns manejos, né? Mas, assim, pormenores. Mas no triatlo, que a gente tem um gasto calórico alto, seu consumo precisa ser alto também, é bem fácil. Rila, no endurance, tem algum mito, assim, que as pessoas comumente falam que... Assim, é mito. Você tem algum mito que você acha que esse mito precisa ser derrubado aí? De que em relação à nutrição esportiva e o endurance. De que quanto mais leve você for, melhor a sua performance. Acho que, com certeza, esse é um dos principais, assim. Muita gente tem esse cuidado de ter certeza que precisa perder peso, que precisa ficar leve, que precisa ser magro para conseguir performar, para conseguir correr. E a gente tem aí diversos estudos saindo, né, todos os dias, de que... Muito pelo contrário, às vezes você está se submetendo a um déficit calórico prolongado e muito grande, visando uma perda de peso, te coloca em um risco maior. Você performa menos, você está mais exposto ao risco de lesionar, eu vi até um estudo recentemente até de necessidade de cuidar dos médicos depois, por conta desse déficit calórico que a pessoa quer, porque perde peso. Então, um corpo forte é um corpo bem nutrido, não necessariamente é um corpo magro. Então, as pessoas falam muito do triatleta do Kristian Blummenfelt, né? O Blummenfelt. Ele é torado, né? E ele é diferente do perfil dos outros triatletas, né? Ele acabou de ganhar. Ele acabou de ganhar a prova do Texas. E assim, quando você vê o cara, ele foge de diversos padrões. Assim, até a posição na bike dele é diferente do resto do pessoal. Ele pedala mais alto, né? Mais curvado, assim. E a galera toda quase colada no quadro da bicicleta. E ele lá, com a cara no vento. A corrida dele também. E, com certeza, o porte físico, né? Você vê que ele é um cara muito mais pesado do que o restante. Muita massa muscular, muita massa corpórea. E ele tá aí, né? Ganhando as provas que faz, correndo como, assim... Ele fez a 3:28, a maratona do Full do Texas. 3:28. Então, eu espero que ele sirva de exemplo aí para o pessoal, para poder, né, de uma vez por todas, entender de que você não precisa ser o mais magro possível para poder performar. Vamos lá, a Coca-Cola tá liberada? tô querendo saber, velho. Essa me pegou desprevenida. Assim, veja. Pode ser. Eu vou abrir um parênteses aqui enquanto nutricionista. Eu vou falar um pouco como atleta agora. Rapaz, tem uns treinos no calor, que uma Coca-Cola tem seu valor. Tem seu valor, porque parece que você toma ali a Coca-Cola no calor, no meio de um treino. Você tá morrendo de calor, tá todo suado. Quando você toma uma coquinha gelada, aquele gás entra assim, chega a dar uma revigorada, né? Mas, veja... Coca-Cola, refrigerante ultraprocessados, eles não são completamente proibidos, mas o ideal é que eles não façam parte da sua rotina. Então, colocar uma Coca-Cola como parte da sua estratégia de suplementação do dia a dia não vai ser bom para você. A gente tem que... Ultraprocessados, eles estão relacionados a maior risco de doenças cardiovasculares, maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas mais para frente, ao longo da vida, até inflamação intestinal. Então, muita coisa que não tá andando de mão dada com performance. Mas isso não significa que, sei lá, num treino mais longo, que numa prova que você já tá ali no seu limite, lhe oferece uma Coca-Cola, você não vou tomar aqui não, porque, né, não é. Se você sabe que às vezes você
já tomou, já se sentiu bem, na prova eles lhe dão, aceita. Aceita. Tem horas que na prova ali, qualquer coisa que eles oferecem, tá aceitando como uma estratégia de sobrevivência. Eu vou contar uma experiência bem rápida. Eu já fiz o 70.3 em Palmas de 2016. Eu não tinha nada, nenhum carro para repor. Eu fui no supermercado rapidinho, comprei 2 pacotes de M&M's e coloquei na bike e segui meu plano. Deu errado. Mas, enfim. Pô, eu acho que era melhor a Coca-Cola. Era melhor a Coca-Cola. Porque o M&M, quando a gente pensa no chocolatinho, já tem até gordura ali envolvida, né? Pode até pesar um pouco a digestão. Mas deu certo, pelo menos recebi minha medalha. Mas ficou feliz por comendo M&M? Comendo M&M, foi feliz? Não tem erro, não. Tem erro, é uma delícia, cara. Uma delícia. William, vamos botar um pouquinho lá. Como foi seu início no teatro? Como você despertou para você? Nossa, hoje eu acordou, eu quero fazer teatro. Como foi esse início? Olha, ele foi me conquistando aos poucos, assim. Eu comecei a correr, acredito que no final de 2021, mais ou menos, incentivo do meu personal da época. Eu fui do time que falava, Deus me livre e guarde, vou nada acordar às 5 da manhã pra correr, eu não tô ficando maluca, eu não tô ficando doido, tenho amor à minha vida. Mas aí, esse meu personal, Helder, eu tenho ele aqui no meu coração, eu sempre agradeço a ele por ter me convencido e insistido. Nossa. Eu fui uma vez, eu fiz... É legal, né? E aí comecei a correr, aí parei o tempo de correr, depois voltei. E aí ele me incentivou a entrar na natação um tempo depois, aí fiquei um tempo correndo e nadando. Ainda não tão certa de que iria entrar pro triatlon, mas aí na faculdade, na disciplina de nutrição esportiva, agradecimento especial aqui à minha professora Raquel Simões. Eu não gosto de ficar falando muito não pra não inflar o ego dela, mas ela sabe. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma triatleta que Carolzinha, da assessoria Flávia Rezende, que hoje em dia eu também tenho um carinho muito grande por ela. E aí eu vi ali aquele negócio, o triatlo, eu falei, rapaz, parece ser bacana esse negócio aqui, né? Será? E aí foi quando eu tive a oportunidade, peguei uma bicicleta, ainda deixei essa bicicleta guardada na garagem de minha casa por meses. Eu lembro de pegar a bicicleta em agosto de 2023 e só fui pedalar em dezembro, porque eu não sabia subir na bicicleta. Eu não conseguia subir na bicicleta, tipo assim, não sabia. Então eu tive que aprender a pedalar na bicicleta, porque eu não sabia ainda. E aí isso foi em dezembro de 2023 e desde então eu só não subi na bicicleta quando minha clavícula tava quebrada e eu não pude. De resto, eu não consigo largar e hoje em dia o triatlon, assim, faz parte da minha vida, do meu trabalho, do meu dia a dia, do que eu gosto, do meu ciclo de amigos e eu não me vejo sem ele. Que eu tenha saúde aí pra conseguir permanecer nele por muitos anos. Então tem essa versão, né? Você no triatlo e antes era completamente diferente. Você acha que não foi uma coisa que mudou muito assim a rotina, os amigos? Olha, mudou um pouco o estilo de vida, um pouco assim, não mais de dia a dia sim, porque tive que abrir mão de muitas noites, né, muitas festas noturnas, sim, que eu gostava de ir, mas como eu tinha vindo do período da pandemia, eu já tinha, né, que abrir mão um pouco disso, porque a gente não pôde, né, ficou todo mundo em isolamento, e aí quando eu voltei, já voltei na faculdade, e aí a rotina já estava um pouco mais apertada. Então, foi meio que assim, as coisas foram se encaminhando pra poder, né, no final dar certo. Mas, de fato, depois que eu entrei, aí, vários amigos meus da época da faculdade, da época do colégio, me chamando, vamos pra não sei pra onde. Tipo assim, aí, galera, vou acordar amanhã, 4 da manhã, não vai rolar, não. Então, mas assim, no início, mas tudo é conversa, né? Tudo é conversa. Hoje em dia eles sabem, eles me mandam mensagem assim, ei, qual é seu dia off essa semana pra gente poder sair, pra poder, tudo organizadinho a gente consegue. Qual é o seu day off? Celso? Essa é a pergunta. Que é difícil conciliar treino, o trabalho de nutricionista e a vida pessoal, né? Eu acho que o pior é a vida pessoal. Mas, assim, eu fico esperando o dia de liberar a planilha da semana, de 15 dias, tudo pra ver, assim. Geralmente é na sexta-feira, o que os meus amigos ficam bastante chateados, porque quem é que tem um day off na sexta-feira e no final de semana não pode sair? Mas é meio que isso, porque a gente precisa ter
principalmente visando o 73, né, provas maiores, a gente precisa ter treinos longos na semana e como durante a semana, por conta de rotina, de trabalho, é um pouco mais difícil, fica pro final de semana. Sim. E aí a gente tem que acordar 4 da manhã para poder, vou pegar um exemplo, 4 da manhã para ir para Pirambu, para passar 5 horas e pouco pedalando lá, para quando voltar para casa já é meio-dia. Então a gente tem que acordar cedo, mas aí o dia que eu consigo dormir um pouquinho mais tarde, geralmente é na quinta-feira. E aí quando algum amigo meu quer sair comigo, manda mensagem para mim na quinta. Sexta-feira. É porque o calendário da gente muda, né? O calendário é diferente, né? Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado. É totalmente diferente, dependendo dos treinos, né? Como eu comentou aqui. Às vezes eu ainda dou um esquema assim, tenta adiantar quando dá, né? Sim. Quando é um treino mais fácil, adianta o treino de domingo para sexta-feira. Celso, você não está ouvindo isso? Adianta o treino de domingo para sexta-feira para poder ficar livre e conseguir sair no sábado. Às vezes faço isso. Bom. Mas tudo bem conversado, tudo bem alinhado, combinado não sai caro, dá pra resolver tudo, encaixar tudo certinho. Ô, Hila, falando em treinamento de triatlon, uma das coisas que a gente mais ouve, né? E é como manter essa constância, né? O tempo todo. Pra você, como é manter esse ritmo, essa constância? Porque a gente sabe, né? Que tem muitas coisas, quando você fala de vida pessoal, de trabalho também, sempre tem ali altos e baixos, né? Mas é preciso manter uma certa constância, um trabalho linear ali. Como é que você lida com tudo isso aí? Olha, eu gosto sempre de dizer, até pra quem tá pensando em entrar pro triatlon, você tá entrando porque você quer ou porque você acha que os outros querem que você faça? Então, quando é a decisão que você toma, porque é o que eu quero, essa é a minha vontade, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, é o que você tem que lembrar todas as vezes que você pensar, pô, e se eu não for hoje? Assim, tá, eu vou porque sou eu que quero isso, eu que escolhi, ninguém me obrigou, eu tô indo com as minhas próprias pernas, minha própria bicicleta. Então, pra mim é muito claro, assim. Às vezes, óbvio que tem períodos que a gente tá mais desanimado. Às vezes, quando não tem uma prova em mente, fica realmente um pouco mais difícil quando você não tem um objetivo, assim, específico de manter aquela constância todos os dias, pra fazer todos os treinos. Mas, quando você tem uma prova, quando você tem um objetivo, quando você tem um alvo, cara, e é aquilo que você quer, é isso. Você sabe exatamente o que você precisa fazer pra chegar lá. Então, alinhar a expectativa à realidade. Se é o que você quer, é o que você precisa fazer, então vai e faz. Acho que mais acabou, é isso. E aí? É treinar com estilo? Na magazinagem? Lógico. Tem a cor da roupa, né? Certa, né? Não, assim, depende. Tem dias que eu saio de casa parecendo que eu me vesti no escuro e agredi a moda. Mas faz parte, né? Faz parte. Eu tô dizendo isso, mas eu mandei fazer o macaquinho da cor da minha bicicleta, que era pra combinar, né? Nas fotos. Mas aos fotógrafos, eu sempre digo, tira a foto do meu lado esquerdo, é o meu lado tatuado, é o lado que sai bonito na foto. Porque a gente gosta, né? A gente gosta da vida. Eu lembro que você começou com uma bike de speed, né? Já clipada. Eu comecei numa TT. Foi. Então, me falhou a memória, mas já tá com uma bikezinha aí. Porque assim, muitas vezes, aí eu quero entrar num detalhe importante, que muita gente acha que o triatlo, você precisa eu preciso investir muito alto. E às vezes não, às vezes precisa, o básico funciona bastante, né? Se você não tiver um motor bom, que são as pernas, não adianta equipamento. No final das contas é isso. Boa. Mas eu comecei no TT, eu ganhei. Todo mundo começa na TT, né? Todo mundo tem medo ali. Então, eu tava. Na época, quando eu decidi assim, não, tá, vou atrás da bicicleta, quero testar esse tal desse triatlo. Eu tava pesquisando speed pra comprar. Um speed seminova, alguma coisa assim, dando uma olhada, pedindo a opinião de Deus e o mundo, porque eu não fazia a menor ideia. Quando você decide entrar nesse mundo, você descobre que você não sabe de nada. Devia fazer um curso pra poder ensinar as coisas que você precisa aprender. Bike, altura do céu. É tudo. E eu achava que era só subir e pedalar. Não é, né? Assim como engano muita gente dizendo que é só botar um tênis e correr. Mas aí quando você entra, tem 1001 coisas. E hoje em dia, então, como tá na moda, né? Cresceu. Todo dia aparece um negócio diferente no mercado que você não sabe se funciona mesmo, se é só marketing, enfim. Mas lá atrás eu tava procurando o Speed, porque todo mundo recomenda, né? Que pra início. Só que aí eu ganhei
da mãe de uma amiga minha, eu ganhei uma TT que ela tinha deixado, tava que parando massa. de usar. Ela não Caramba, tinha eu usado. também quero saber pra ganhar uma dessa, Maravilha, assim. cara. Meu apresentamento, sabe? Eu falei, já, eu tô interessado. Obrigada, tia Jaqueline. Ela foi a minha primeira patrocinadora. Pô, é verdade, é primeiro patrocinadora. Foi. Ela era do triatlon, ela era aluna de Boni. E aí ela parou, deixou a bike encostada há um tempão, vários anos. E aí eu conversando com essa amiga minha, comentei. E ela falou com a mãe falou assim, ó, eu não tô usando, pode entregar ela. E aí eu tive essa oportunidade e aí por isso eu comecei numa TT. Era uma Cervelo P3, 2011. Era uma bike de 2011, mas era uma bike muito boa, assim, minha branquinha. Eu achei ela linda, eu tenho um apego também. Eu tenho um apego com todas as minhas filhas. Eu tenho uma Cervelo também, mas agora eu tenho uma Cervelo P-Series. A gente vai... A prateleira, né? E eu sou assim, eu sou apaixonada pela Cervelo. Cervelo me patrocina. A Cervelo BR me segue no Instagram. Eu tenho foto minha lá. Boa, massa. Boa. Mas eu acho assim, todo dia eu lanço uma bike, mas é linda, bicicleta, então, você gosta da bicicleta, design, se adapta a ela, então não faz muito sentido. É uma bike muito boa, é uma bike que permite muito ajuste. Então a gente passa horas em cima de uma bicicleta, então você tem que estar minimamente confortável. Confortável você, né, não existe muito, não, mas minimamente ali numa posição que você consiga permanecer clipado por horas, porque a prova é isso. Então, às vezes é só botar o cotovelo um pouco mais pra frente, abrir mais o clipe, fechar mais o clipe, alguma coisa assim. Então, uma bike que permite esses ajustes ajuda. E a Cervelo é uma dessas, tá? Eu não vou falar outras marcas porque eu não conheço. A Cervelo é que eu conheço, é por isso que eu tô falando. Mas eu gosto muito dela. E é assim, é linda, né? A minha filha, podem falar o que quiser. Não tem bike mais bonita do que ela, não. Patrocina, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Mas é a minha filha. Eu tenho assim, eu sou muito apegada a ela. Dito isso, tá à venda, mas... Tá vendo? Já quer trocar? Já tá pensando... Vem aí. Quem sabe. Legal, hein? Mas é muito bonita a minha bicicleta. É isso. Pô, gostei. Eu acho que eu tava falando pra lá. Aquelas imagens lá do Iron que eu Sim, mais foi com aquela bike, foi em 2024. Eu não lembro se era não, foi 2025. Não, foi 2025, não foi? Foi, o Iron 2024 eu tava inscrita, não pude fazer porque foi quando eu tive o acidente da clavícula. Foi. Por isso que eu não achei as imagens. Eu comentei a mesma coisa, eu não encontrei achando que era 2024. Em 2024 eu tava com a branquinha P3, mas em 2025 eu já tinha trocado pra essa minha atual, que é roxinha. Então, 2024, procura lá. Macaquinho roxo, bicicleta roxa sou eu. A gente fez você passando pela ponte. Foi. A Joel Silveira? Foi. Vou logo subir na ponte, velho, sofrendo. Não, você tô mantendo a ponte, então porque eu vi fotógrafo. Cara, eu acho que você fez algum gesto pra câmera. Alguma coisa assim. Mas é porque é o início da natação. Licença, posso pegar aqui? Pode, eu sempre faço isso quando eu vejo fotógrafo. Teve no Mãe Malvada, eu fiz a mesma coisa. Quando eu vi um fotógrafo do meu lado, assim, aí eu devo ter feito isso aqui, ó. Exatamente. Exato. Ô, Willa, qual foi o momento que você percebeu de sua vida que o triatlo deixou de ser somente um hobby? Ou ainda não é um hobby, acaba sendo um hobby. Mas vai um pouco além do hobby? Vai, né? Vai, é isso. Tipo assim, hoje em dia é um hobby, mas... Pô, sei lá, eu tenho um hobby pra mim como, sei lá, fazer crochê, né? Ler livro, isso pra mim é hobby. Mas o teatro pra mim já é parte de minha vida, assim. Meu ciclo de amigos, meu trabalho. Então, hoje em dia eu, felizmente, consegui muita parceria com muitas marcas que me apoiam nesse caminho aí do esporte. Então, eu acho que ele tem um espaço mais alto aí na minha prateleira pra dizer que é só um hobby, sabe? Mas, assim, e o momento que eu percebi, eu não vou saber dizer exatamente, mas eu acho que quando eu tive o acidente da clavícula, que o médico lá na urgência virou pra mim e falou que eu não ia ter como fazer a prova, meu coração estraçalhou, assim.
Foi, tipo, o hospital inteiro ouviu meu choro. Então, quando eu soube que eu não ia poder participar da prova, assim, quando você perde uma coisa, né? E eu percebi que eu tinha dado tanto valor, foi quando eu pensei assim, eu fiz, rapaz... Seria a sua primeira 70.3, né? Seria primeiro 70.3, foi. E aí foi quando eu pensei assim, eu fiz, não, pô, eu não vivo sem esse negócio. Fiquei biruta dentro de casa, sem poder treinar. Como foi? Quebrou? Deslocou? Quebrou. Foi, inclusive, no meu primeiro dia com a minha bicicleta nova. Nossa. Eu tinha trocado a bicicleta. E aí, eu lembro de buscar... Eu fui buscar a bicicleta no aeroporto, o nível de ansiedade da gata. Fui buscar a bicicleta no aeroporto. Eu estou aqui. Ligando toda hora. Eu e meu pai ligando pra transportadora. Oi, chegou. Quando ele falou, chegou, eu falei, tô indo aí. Aí fui buscar, levei direto pro mecânico, assim, fiquei com ele até 9 horas da noite, montando a bicicleta pra poder pedalar já no outro dia. Botei a bicicleta no carro, tirei a bicicleta do carro, tava com Letícia, inclusive. Eu pedalei 10 minutos. Eu não dei nem uma volta na aula, tava no aquecimento ainda. E aí... Não sei se foi porque eu não tava acostumada ainda, alguma coisa. Eu só tava aqui no clipe. E aí eu até fui comentar assim com Letícia. Eu falei, pô, essa bike aqui é bem mais confortável. Aqui, esse apoio do braço. E aí eu fui fazer assim pra mostrar o apoio do braço. Na hora que eu fiz isso, a bike fez isso. Quando ela fez isso, eu não segurei. Aí ela fez, tô pra um lado, pro outro. Quando foi pro outro, eu já caí assim. Aí eu caí. Eu tava clipada, né? Tava no clipe. Caí de lado. Quando eu caí de lado, o peso foi todo aqui no ombro. E aí, a clavícula não aguentou. Eu não levantei mais. Eu levantei, já me colocando na maca, me botando na ambulância e fui pra urgência. Aí fiz o raio-x, tava quebrada a clavícula, assim. Nossa. No primeiro raio-x, ela tá com um trinco, mas você vê que ela tá solta. Quando eu fui fazer o raio-x, ela tava assim. Aí, felizmente, eu não precisei de cirurgia. Fiquei só no método conservador, né? Fiquei de tipóia. Mas foi isso. Felizmente, sei lá, foi só o osso, né? Mas felizmente não teve nenhum ligamento. O ligamento ficou tudo certinho. Foi realmente só uma fratura óssea. Ficar de tipóia e esperar o osso colar. Aí assim que ele colou. 100%. Nunca mais eu fiz um raio-x, não. Natação, tranquilo. Não, tá. O meu assim, a volta foi deprimente, velho. Deprimente, porque eu não conseguia. Eu tava com meu fisioterapeuta Kevin na época. Ele me deu um elástico, assim. Eu acho que era o elástico mais leve que ele tinha na clínica. Eu botei a ponta do elástico no pé e a outra aqui na mão. Eu fui fazer isso aqui, não ia. Meu braço vinha só até aqui. Aí eu ainda falei assim, eu fiz, Kevin, que elástico pesado é esse, hein? Aí ele fez, coloque no outro braço. Quando eu coloquei no outro braço que eu fiz, eu aí eu falei, caramba, eu não tenho força nenhuma no braço, assim. Isso aqui é atrofiado. Eu não tinha mais trapézio. Esse músculo aqui do ombro. Né? Esse músculo aqui do ombro não tinha. Era liso, assim. Liso. Por 2 meses que eu fiquei de tipóia. Então, imagina, né? E aí, esse processo pra voltar a nadar foi o pior, porque eu não tinha força não tinha força no ombro. Então, o nado descoordena. Você não tem força. Então, eu não conseguia nadar. O que pra mim era muito fácil antes de nadar 2.000 metros. Eu não conseguia. Chegava uma hora que meu ombro nem levantava mais. Mas aí a gente vai treinando, né? Vai fazendo força, vai nadando. E aí o corpo, felizmente, ele é muito adaptável, né? E aí se acostuma. Com o osso empenadinho e tudo certo. É um processo pra voltar com lesão. Isso foi em 2024, né? Aí em 2025, você foi pro Ironman, 70.3 aqui em Aracaju. Eu fui primeiro pro do Rio de Janeiro. Ah, foi do Rio. Mas o de Aracaju bateu aquela vontade de vou descontar o que eu não fiz em 2024. Deu aquela... Foi, assim, foi. O 73 do Rio, pra mim, foi o sonho que tava adormecido de fazer lindo, o 73. Né? Cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro realmente continuou muito bonito. Eu, inclusive, estava inscrita no 73 do Rio de Janeiro desse ano. E prova dura, né? A natação, você achou? Eu não achei. Assim, teve a questão nível, né? De que... Não, né? Eu nunca tive problema com natação. Isso eu tenho que, né, agradecer. Porque eu aprendi a nadar quando eu era criança. Não nadei, não competi, não fui essa atleta, nunca fui. Sim. Eu nunca fui de esporte, gente. Nunca fui. Eu inventei de ser depois de velha. Mas eu nunca tive esse problema, nunca tive fobia de água, nunca tive medo de entrar no mar, nem nada. Só que aí, na semana do 73, que foi agosto do ano passado, a Marinha emitiu um aviso que o mar estaria de ressaca no dia da prova.
E aí ele já tinha estado de ressaca 2 semanas antes de o mar invadir condomínio, assim, levar um bocado de coisa. E aí na semana da prova a Maria emitiu esse comunicado. Então o Iron chegou a mandar e-mail pra gente, dizendo assim, ó, vão preparados pra nadar, mas pode ser que vocês não nadem. Mas a gente só vai conseguir confirmar isso no horário da largada. E aí eu lembro de sair do hotel, roupa de borracha, pronta pra nadar os 1900. E aí quando foi, eu tava arrumando a T1, arrumando as coisas na bicicleta, eles fizeram um aviso no alto-falante, dizendo que a natação ia ser reduzida de 1.900 metros para 1.000 metros. Assim, eu tinha nadado lá 2 dias antes, fiz o percurso, os 1.900, e achei a mesma coisa do que eu senti a mesma coisa no dia da prova. Mas não tem como saber, né? A Marinha que sabe, a organização que sabe. Acredito eu que eles estavam também receosos com o pessoal que largasse depois, de talvez o mar ficar um pouco mais revolto, de o pessoal entrar mais e acabar sofrendo risco de pegar alguma correnteza. Mas os 1.000 que eu nadei, eu achei tranquilo, assim. Pô, onda pra entrar, onda pra sair, mas é mar. Se alguém tava esperando alguma coisa diferente, se for nadar na lagoa, não tem o que fazer, né? Mas eu achei bem de boa. O que eu senti de diferença no Rio era que a prova do Rio de Janeiro, o ciclismo é considerado um ciclismo plano. Só que a gente passa 8 vezes por um túnel lá, que eu me esqueci o nome dele, não sei se é Manuel de Alencar, alguma coisa assim. E aí, esse túnel, você desce 1 quilômetro plano e sobe outro. E a gente passa 8 vezes. Não é plano. E assim, pra mim, eu acostumada a pedalar aqui na orla, subir esse túnel 8 vezes, eu já tava assim, meu Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Eu lembro que, tipo, deu 500 metros, deu 500 metros de altimetria. Nossa Isso pra mim, Senhora, naquela época, era muito. Então, foi o que eu senti. Mas era meu primeiro Iron, eu tava deslumbrada, tudo lindo, né? O Cristo, eu falei, meu Deus, o Corcovado, o Cristo, Pão de Açúcar, Copacabana. Era tudo lindo, eu nem sofri, sabe? Ainda tava fresquinho. Então, foi bem de boa, mas foi o que eu senti de diferente, assim. E pra mim, correr lá foi muito bom, porque o pessoal que treina em Curitiba acha a prova do Rio de Janeiro muito quente. Mas tava fazendo 21 graus, eu quase tive hipotermia depois da prova. Eu fiquei toda roxa, assim, eu me tremia, mesmo com manta térmica, eu ficava me batendo depois da prova. Só que assim, correr em 21 graus é a temperatura do ar-condicionado que eu durmo, sabe? Então, eu corri sentindo que eu tava na maior fresca do mundo, assim. Foi bem gostoso. Só deitar, não tem. A gente aqui é acostumado. O ar daqui de Aracaju, acho que tava 30 graus, 31, não sei quanto tava. Acho que tava mesmo. Então, muito aqui, quente, muito sol. A gente sofre muito mais, o desgaste é muito maior. Mas aí é isso, né? Então, eu estreiei no 73 do Rio de Janeiro, fui super feliz. Legal. Mas aí, quando eu vim pro Área de Aracaju, eu vou fazer a prova que eu não fiz ano passado. Boa. Eu vou largar com minha galera, minha família tá aqui, meus amigos estão aqui, o pessoal tá me assistindo, eu conheço o pessoal, eu conheço esse percurso. Essa é a prova que eu posso fazer o que eu sei fazer, né? Apesar de que eu tava sem correr, porque eu tive outra lesão no meio do caminho, eu tava com a tendinopatia patelar, eu tava sem correr há quase 1 mês, quando eu larguei o Iron. Larguei sem saber se ia aguentar correr 21 quilômetros ou não, mas eu falei assim, eu vou largar. eu vou largar, não quero nem saber. E aí, corri, deu tudo certo, graças a Deus. O joelho aguentou os 21 que ele tinha que aguentar. E, felizmente, né, eu consegui 4º lugar na categoria e minha classificação para o Mundial, 73. Então, Você deu foi certo. focada nisso, nessa classificação? Não. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito grande. O pódio e a classificação mais ainda. Eu lembro de conversar com meus amigos. Quando o Galvão chegou com a maquininha lá. Bora, tem que fazer a inscrição na hora, bora. É o vai ou racha. Mas, assim, eu lembro de... Se não tiver, meu amigo, o carro o cartão é uma bagatelinha, né? E não parcela, coisa de parcelar, coisa de brasileiro. Mas eu lembro que todo mundo que eu conversava, assim, falava assim, cara, eu espero que meus guias e Deus e todo mundo, que meu joelho me deixe correr. Era legal. Só isso que eu queria. Eu só queria conseguir correr. E aí eu consegui, então, quando eu soube que... E eu soube durante a corrida que uns amigos meus estavam ali na assessoria, né, no percurso. Sim. E aí eles me avisaram, Hila, você tá disputando o pódio. Você tá entre as 5 primeiras. Eu falei assim, meu Deus, eu tô entre as 5 primeiras. Aí eu falei, não, agora vamos ficar aqui. Agora vamos. Então eu dei tudo que eu podia dar, encontrei Letícia no meio do caminho. Legal. A gente correu junto ainda, um trecho, minha duplinha. E aí a gente foi se incentivando ali. Até a hora que ela desgarrou de mim, foi correr atrás do pódio dela. E aí eu correndo atrás do meu. E aí
passou, quando foi depois, assim, foi que vieram falar, ó, vocês duas estão com chance de vaga. Eu olhei pra Letícia, a Letícia olhou pra mim, eu falei, fiz amiga, e agora? E aí, foi. E aí, quando chegou na rolagem de vagas, chamou meu nome, chamou o dela. Eu lembro de fazer assim, rapaz, a gente vai escalar aquelas montanhas. A gente vai escalar as montanhas de Nice. E ela fez assim, ai, amiga, vamos. Quando é que a gente vai ter a oportunidade de participar de Mundial e participar disso juntas, sabe? Então, as duas, a gente aceitou o desafio, passou o cartão e estamos aí, treinando. Pô, que maravilha, que surpresa maravilhosa. Foi né? muito Porque bom, não assim. esperava, Foi a realização de sonho e a realização de sonho que eu nem sabia que eu nem tinha ainda, Agora né? você quer saber do Mundial, né? tu sabe. Agora a mídia é diferente. Não, A mídia agora é internacional, cara. O Yui, Diferente, o Kona e Divertido. Kona. Não, pô, Kona é outra Calma, né? coisa. Não, Porque Kona, você que pra sabe, né? classificar pra Kona, é um Ironman full, né? Sim. Mas aí é outra Falando coisa. nisso. E aí? Eu não tive mais tanta pergunta. Falando no Vamos lá, e aí? Esse full sai quando? Eu tenho a intenção de fazer. Ele vai sair quando meu joelho deixar. No mais, é isso, assim. Eu tava... O pessoal sempre comenta, né? Teve o Ironman Brasil, vai ter agora, esse ano, pra mim. Eu não tive vontade de fazer isso, porque tava muito em cima. Então, eu mal tinha corrido o Aracaju, que dirá correr 42, depois de tanta coisa, agora em maio, né? Mas tem outras provas aí, a gente pensa muito em fazer, talvez tentar uma prova fora, alguma coisa assim, pra não ficar fechado aqui no Brasil, né? Então, a gente vai treinar, né? A gente vai treinando, vai ganhando volume, ganhando experiência, mas por enquanto, pra mim, ainda é realmente muito cedo, porque é muito cedo que eu digo agora, né? Pensando, tipo, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque eu ainda tô tratando meu joelho. Sim. Né? Então, correr 42 pra mim, atualmente, ainda é um desafio muito grande, né? Eu tô treinando pra conseguir fazer bem o 73 de início, e o que vier depois vai ser o que meu joelho quiser e Deus permitir, né? Ver que é isso. O joelho entendo também. Pra correr, né? A mesma coisa pra correr. Ô, Hila, a gente tem falado aqui muito sobre Ironman, sobre provas grandes, mas a gente sabe que, principalmente no Nordeste, ele tem realizado muitos eventos aí, voltando para o Mãe Malvada, mas além do Mãe Malvada, tem outros que, inclusive, você já participou, né? Que é o Caranguejo Man, o Osh, né? Isso. Fala aí um pouco, o que é que você acha de tudo isso, assim, porque o triatlo deu uma alavancada muito grande, aí, principalmente aqui no Nordeste, e tá sendo um momento especial, né, para todo mundo. Essas provas pequenas têm provocado um pouco isso, né? Fala pra gente o que tá sua visão de tudo isso aí. Tem algumas provas que você tá visando aí também, essas provas menores. Como é que você vê essas provas assim? Pô, é uma prova que vai ser legal pra fazer um treino legal, pra performar mesmo também. Também. A gente tá sempre falando isso lá no dia a dia da assessoria, que tipo, todo mundo fala muito de 73, de full, mas as provas menores têm muito valor. E assim, é coração na boca o tempo inteiro. Eu fiz uma Malvada agora, minha frequência cardíaca ficou quase 180 de média. Foi toda. Qual? Eu fiz olímpico. Então eu fiz os 2.000 metros nadando, né? Os 2.000 metros nadando, 40 de bike e 10 correndo. E meu coração ficou no talo o tempo inteiro, assim. Coisa que no 73 a gente não faz. Tem que dosar no 70.3, né? Porque é muito mais tempo, né? Para não correr risco de quebrar e pagar a conta. Mas, assim, é muito bacana isso. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer outras cidades. Agora eu fui para Petrolina, mas eu participei do Oshi em 2024. Foi a minha última prova antes da lesão da clavícula, que foi lá em Natal. E era uma prova com uma proposta diferente. Eles fizeram a etapa Sunset, então a gente largou à tarde para pegar o pôr do sol. E aí foi em Natal, foi bacana. Juntou a assessoria todo mundo de ônibus, né? Para poder pegar a estrada. Excursão, né? Tipo colégio, né? Então, isso, e a galera, assim, galera que tá séria demais, muita gente, né? Então, é perturbação. Agora eu fui Malvada, assim, ainda tá tudo muito, muito recente, né? Eu fiquei numa casa, acho que tinha 12 pessoas na casa, tipo, muita gente que ia fazer a prova, muita gente que tava acompanhando, e assim, resenha um com o outro o tempo inteiro. Então, eu me sentia realmente fazendo essas viagens de colégio, assim. Mas é muito bacana, porque é isso, né? O esporte tem que ser leve pra poder ser divertido e ser duradouro,
né? Então, quanto à questão das provas, eu acho que é muito importante essas provas para poder crescer o triatlon no Nordeste. O Nordeste é a região que o pessoal desvaloriza demais. Tá crescendo um pouco agora, até Aracaju trouxe bastante visibilidade dentro do Iron do 73, porque foi o primeiro Iron de Aracaju, foi em 2024, e foi uma prova que teve uma aceitabilidade muito grande, o pessoal falou muito bem, e agora todo mundo quer vir para Aracaju fazer a prova, né? Esgotou em pouquíssimas horas, as inscrições esgotaram do Iron 2023. Recomendadas, né? E a natação Ali tá das melhores natações. Porque a gente querendo aqui em Aracaju tem um privilégio muito grande, que a gente consegue nadar no rio praticamente a hora que a gente quiser, a gente tem um percurso muito grande de bike para fazer, plano, tem vento, né, calor e tudo, mas a gente consegue treinar ali na orla. A orla fecha para ciclista, para corredor, para quem treina, assim, treina num ritmo maior, acaba não sendo tão seguro, porque é realmente muita gente, justamente porque cresceu demais o esporte. Mas a gente consegue ali ir até o Viral, é um percurso de mais de 30 quilômetros uma volta. Então, é um privilégio muito bom, né? E espaço para correr também. E aí, quando você pensa numa prova, a gente tem, numa prova longa, de 90 km de bike, a gente tem muita possibilidade de percurso. Você pode estender para a parte da Caueira, que foi o que eles fazem, você pode ficar só na orla, pode jogar para Tancredo, né? Que foi isso que eles fizeram. Então, foge um pouco de ter que ficar ali dando várias voltas num circuito pequeno, né? Então, e assim, Aracaju é linda, né? Aracaju é linda. Aracaju é linda. Posso levantar uma polêmica pra falar que a orla de Aracaju... Não vai começar, não. A orla de Aracaju é a orla mais bonita do Brasil. Concordo. Concordo. Vai, Arturo. Concordo. Obrigada, Não tem mais nada a falar, não. Concordo muito. Concordo. Sem entrar em muita polêmica, não. Mas... assim, Sem entrar em polêmica, linda. Sem entrar em polêmica, mas sim, Assunto suspenso. eu acho também, porque é a nossa casinha também, né? É a nossa casa. Eu dou é a total nossa valor. E Aracaju, Sempre. além de ter a orla mais bonita, né? De todas, assim, é um lugar que, como você falou, assim, que tem tudo para a prática do esporte, né? Abraçou o esporte Abraçou, total. legal A pra cidade caramba, abraçou o esporte, né? E, assim, hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai a orla, né? Terça, quinta e sábados são os dias fechados ali, que tem chamado a atenção de muita gente, de turistas que estão indo treinar o tempo todo ali. Inclusive, aí eu faço um parênteses aqui, que já tem dias aí que já pode começar a fechar também. Porque assim, acho que domingo mesmo tem muita gente treinando na orla. Verdade. Porque eu acho que é uma mensagem que eu faço aqui, abro esses parênteses realmente, porque domingo é um dia que tá tendo muita gente. Eu acho que é um dia que já se podia pensar em fechar a orla. Porque você tá aumentando, assim, tá aumentando o número de pessoas treinando. E é isso, vamos lá, meu. Mais triatletas, mais corredores, mais ciclistas. Mais saúde, mais tudo. É verdade. Tudo, cara. Vamos incentivar uma coisa que faz pra todo bem. Com esporte, certeza. assista um esporte. Exato. Incentivar. Gostei, Sempre que a gente puder incentivar uma coisa que faz bem pra saúde, a gente precisa incentivar. Concordo. E certeza. tudo que puder ser feito pra isso também ajuda bastante. A galera que trabalha no sábado pela manhã, né? Pode migrar pra correr no domingo, Sem por dúvida, exemplo. sem dúvida. Domingo pela manhã, Porque não. sábado, quando você chegar ali na orla, tá cheio, né? Lotadíssimo, É lotado. cara. Então, assim, Às vezes até não dá nem pra correr direito. Eu não verdade. pedalo na aula de sábado. é perigoso. Ficar É perigoso porque é Dá pra muita gente. fazer um aquecimento, né, ali, né? Dá pra fazer um giro de aquecimento. No máximo, se você mas começar o for treinar, aquecimento às 5 da manhã. No máximo. Porque se for um pouquinho depois disso, nem você consegue fazer. Achei. Porque a gente... É esporte de todos os níveis, né? E de todos os tipos. Então, você vê muita gente caminhando, passeando com cachorro, muita criancinha pedalando, muita criança pedalando, muita gente tá aprendendo a pedalar na área do ciclista. Então, quando você tá pensando num treino, por exemplo, que às vezes, a depender do vento, a depender do estímulo, a gente chega a 40 km por hora, mais de 40 km por hora. Então, isso é a velocidade de um carro. E aí, eu gostaria de abrir aqui um parêntese também. Por favor, motoristas, entendam de uma vez por todas. Está na lei do Código de Trânsito Brasileiro que, acima de 20 km por hora, o ciclista é obrigado a pedalar na pista junto com os carros e a prioridade é nossa. Ciclovia não é feita para mais de 20 km
km por hora, tá? Um beijo, obrigada. Só isso que eu queria dizer. É isso mesmo, tá na lei, não Tá tem na o que lei. discutir. Eu já tomei muita buzina, já tomei buzina de policial também, mandando ir pra ciclovia. Eu ainda olhei, eu pedalando a 30, mais de 30 por hora. Aí eu já fiz assim, já leu a lei, tu comprou carteira? Tava perguntar assim. Sim. Porque não é só sobre. Quando passa só falando, vai pra ciclovia, a gente finge que não escutou. Mas é motorista trancando a gente. Sim. É motorista passando, buzinando, tirando fino. Então, expõe a gente a um perigo muito grande. Que para um carro, para uma pessoa que tá dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um caminhão, dentro de qualquer veículo desse, é só trocar de faixa. E aí você vê, é uma avenida que tem 2 faixas, né? Às vezes não tem nenhum carro no lado de lá. E a pessoa faz questão de passar colado em você, te xingando, buzinando. Então, quando você faz isso, se você acerta na gente, você corre o risco de arranhar seu carro. Mas você corre o risco de tirar a nossa vida, né? A gente tem aí Luísa Batista, triatleta olímpica, que quase perdeu a vida por causa de um motorista imprudente, né? Que atropelou ela quando ela estava pedalando. Então, a gente precisa conscientizar o pessoal também, sempre que possível, né? Em todas as redes possíveis, de que, pô, aquela pessoa que tá ali é um pai, é uma mãe, é um filho, é um irmão, é tudo, né? É tudo, é a gente, mas poderia ser alguém da sua família. Então, não tem por que você ficar colocando a vida em risco. É bem simples, né? Em cima da bicicleta é uma vida, gente. Não importa, assim... A gente colocar isso realmente que você falou, tem um pai, uma pessoa, pode ser até uma pessoa próxima sua, um amigo do seu filho, do seu tio, do seu primo, quem quer que seja. Tem que pensar isso, acontece simples. Uma bicicleta, uma vida, gente. É isso. É isso. E por isso que tem tanta placa, muita gente usa, que é aquela placa, né? Respeito ciclista. Sim. É 1,5 metro de distância que você tem que passar. Porque, gente, a gente tá pedalando ali, a gente não consegue frear que nem carro freia, não. Né? O carro pisa no freio, parou. Bicicleta, se a gente pisa se a gente aperta o freio, a gente capota. É verdade. Né? Muitas vezes o pé tá preso, a gente não tem o tempo de reação, não é o mesmo. Então, muitas vezes o carro fica buzinando, passa e aí se joga na frente para poder trancar, né? Então a gente não tem esse tempo todo de reação, né? Mas enfim, eu tenho esperança de dias melhores, né? Todos nós temos. A gente sempre traz alguma discussão assim, benefício, né, para o esporte. E um dos que a gente conversa bastante é o da poluição também nos rios ali, que é uma das coisas que eu queria muito trazer muita conscientização, né, pra galera que joga lixo, tem muita lata de cerveja, muito plástico, muita coisa ali que são ambientes legais, né, turismo, onde a gente gosta de nadar também. E isso é uma pauta que a gente vai estar trazendo também depois, porque a gente gosta muito daquele lugar. De Aracaju todo, né? Seja praia, seja qualquer coisa que envolva jogar lixo em lugares indevidos, a gente é totalmente contra, né? Com certeza. E tem muita coisa, né? Pra gente ainda ir tocando aí, pra deixar um pouco mais de qualidade de vida. Enquanto a gente não entender que o meio ambiente é a nossa vida, exatamente, né? Exatamente. O mundo não vai pra frente, né? Mas, mais uma vez, esperança de dias melhores. E a Orla Pôr do Sol é linda, né? Pra nadar, pra comer um banho de rio, pra né? tudo, cara. É pra bom demais. O Pôr do Sol. Você sai de lá, fica conversando. Sol. Tem vários restaurantes legais ali. Te deixa, né, cara? A gente gosta muito de lá, velho. Então a gente marcou isso aí, acho que foi o dia 2 desse ano, de janeiro, dia 2. A gente foi pra lá, ficou lá um tempão, e ficou uma galera lá batendo palma pro sol. Eu queria fazer uma pausa aqui, veja, eu tô vendo a pulseirinha dela agora. Mostra aí. É do Iron Man. É da Move On Connect. Eu comprei na feirinha do Iron de Aracaju. Dá pra ver aqui, já quer botar a do Iron Man lá de início. A proposta dela é justamente carregar as conquistas, né? Eu achei muito bacana. Mesmo. E aí eu coloquei aqui, né, os Irons que eu fiz, mas pra quem tem, eles têm também de maratona, algumas coisas assim. É muito bacana, né? De vez em quando a gente dá uma olhadinha. Um carinho. Verdade. Vai completar aí Vou mexer, eu digo que eu fico tirando onda que é a vivara de um atleta, né? Porque você vai fazendo, vai comprando os berloquezinhos pra colocar na pulseira. Eles estão até agora, eu tô parecendo que tô fazendo propaganda, tô ganhando nada. Eles personalizam, eles personalizam. Move On, patrocina. Você pode mandar fazer alguns também, se eles não tiverem já à venda de alguma prova específica. Eles lançaram até agora um que é pra você colocar no próprio relógio, assim. Caramba. Pra você colocar no relógio aqui essas medalhinhas.
É bem bacana, eu gostei muito. Eu tava bonito, já. discreto e... Ele já aparecia pra mim direto, propaganda no Instagram. Tanto que quando eu fui na feira que eles vieram me vender, né? Eu falei, pô, não aguento mais a propaganda de vocês no meu Instagram, cara. Eu vou dar essa ideia pra Boniek, porque ele tá cheio de tatuagem de icona. Eu não tenho mais onde tatuar. Aí esse boneco, Boniek, meu filho, faça uma pulseira dessa. Mas aí ele vai ter que fazer um bracelete daqui pra cá, né? Porque se for uma pulseirinha dessa, não vai dar, não. Não, pois é. É verdade. Ele não tem que fazer outra coisa maior, não sei, um colar, porque pulseira tá pequeno aí. É verdade. Continue aí. Não, tô tranquilo, assim, acho que a gente conversou bastante coisa interessante sobre várias coisas. Falando em, assim, você é nutricionista, é triatleta, mas o que você alguma dica simples, assim, direta para quem tá começando e principalmente tá começando e quer ter um desempenho melhor ali? Qual é essa dica que você acha que é importante, que não pode faltar? Para um desempenho melhor. Para o desempenho melhor. Acho que buscar uma assessoria é o melhor. E é quase que um esquema de pirâmide, né? Porque você precisa. Você começa a assessoria, daqui a pouco tem que fazer um fortalecimento, buscar um fisioterapeuta, buscar um nutricionista. Se precisar buscar um nutricionista, me busque, posso lhe ajudar. Mas assim, principalmente início é uma assessoria. Porque principalmente no início a gente quer evoluir muito rápido, né? Então, quando você está começando, essa evolução realmente ela é mais rápida, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não querer estar fazendo sempre mais forte, mais longe, porque seu corpo não está acostumado àquilo dali, você tem que ir avançando aos poucos, né? Então, o acompanhamento é primordial para evitar que você se machuque, principalmente, e que você faça isso da melhor forma possível, né? Então, buscar um treinador, uma assessoria que possa lhe acompanhar nesse processo inicial, até lhe orientar da melhor forma possível, né? Até poupa de gastar dinheiro à toa, porque muitas vezes no início você, como eu falei, muita opção de mercado, você quer comprar tudo, não sabe o que é melhor. Então, saber ali o que vale a pena investir, o que talvez possa ficar para depois, para poder o início ser o melhor possível, mais seguro. É importante, né? Porque quando você fala de desempenho, você tá ali, como você falou, você tem um desempenho muito grande no início, aí chega uma fase ali, aquele efeito platô, né? Aí você fica, pô, e agora? Mas é para isso que serve, né? Assessoria, esse trabalho multidisciplinar, né? Assessoria, nutricionista, né? Fazer fortalecimento, né? Tem que investir, gente. O cara que starta sozinho, às vezes ele pode ter uma lesão grave, né? Que, enfim, ele vai ter que parar por muito mais tempo. Isso, e aí ele tendo um acompanhamento, musculação. A gente vê muito isso em corredor, né? O mais clássico é a canelite, né? Porque na corrida a sua capacidade cardiorrespiratória ela evolui mais rápido que a sua capacidade muscular. Então você sente que você aguenta correr mais forte, correr mais longe, mas a sua perna e seus músculos ainda não estão preparados para isso. Sim. E aí você acaba, né? Acho que é a mais comum, não é a minha área, tô chutando aqui, mas pelo que eu vejo aí, o pessoal é a canelite, né? E aí muitas vezes a pessoa vai e continua insistindo, porque também a gente tem a linha de que, né, tem que continuar, não sei o que, duranananá. E aí às vezes vai pra fratura por estresse que lhe afasta por muito mais tempo do esporte, né? Então é melhor começar com mais calma, começar aos poucos, de uma forma que seja segura pra você e que você tenha longevidade, porque é o que a gente quer, né? Pelo menos romantiza, né, um pouquinho essa ideia de tem que ir doendo mesmo, tem que ir na dor, mas não é. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem aí, infelizmente, muitos casos de pessoas que. Teve um caso de uma brasileira que infelizmente faleceu agora no Iron do Texas. Sim. A gente vê algumas pessoas, principalmente na área da natação, né? Porque você tá dentro d'água, então o mal súbito que você tenha é mais perigoso dentro d'água, porque requer um atendimento imediato, né? Mesmo com muito suporte, às vezes é mais difícil. Então tem que sempre se cuidar, né? A mídia, ela é muito bem falada, mas você precisa estar bem cuidado. Então, fazer um acompanhamento médico para ver se tá tudo bem, se tá tudo direitinho, se você pode estar expondo seu coração àquele pinote todo, né? Para não descobrir do pior jeito possível, né? Tem que tomar muito cuidado. Falando aí do coração, né? Eu não sou a pessoa certa para falar, obviamente, mas é importante sempre, quando começar a atividade física, procurar
fazer exames médicos, né? Com No caso de certeza. natação, tem muita hiperventilação, né? O pessoal sofre muito com isso, né? Aí entra a questão, né? Se você estiver preparado ali, se de alguma forma você vai... E às vezes isso entra também, que é até uma questão muito discutida, né? Que justamente por a natação ser uma das menores partes da prova, muita gente subestima demais a natação. Exatamente. Então, acha que... eu nem sei nadar, mas eu tô inscrita ali no 73. Sim. Então, porque daqui pra lá eu aprendo a nadar 1900. Então, às vezes é uma pessoa que tem medo de água, que não sabe nadar, mas é a menor parte da prova. Qualquer coisa faz. Então, a gente viu, por exemplo, no Iron de Aracaju, eles proibiram a roupa de borracha, né? Foi. Por conta da temperatura. Muita gente ficando assim... Muita gente desistiu de fazer a prova, muita gente muito nervosa. Teve muita desistência. Porque tava sem uma roupa de borracha. E assim, gente, se você precisa de uma roupa de borracha pra se sentir seguro nadando, talvez seja o momento de repensar se realmente já é a hora de você estar fazendo uma prova de daquele tamanho, sabe? Então, é isso, muitas vezes tem... Às vezes, por questão de muita coisa pode acontecer na água, né? Às vezes passa um negócio ali, né? Eu mesma, 2 semanas atrás, tomei queimadura de água viva, passei mal, né? Então... Eu acompanhei isso, você postou sobre isso. Eu fui para uma ambulância, mas é isso, tem que ter a calma de me queimou. Eu fiz, queimou. Aí, de respirar, parar de nadar, chamar o suporte aquático para poder, né, sair. Mas muitas vezes a pessoa se desespera ali na hora, corre risco de hiperventilar, né? E tem que tomar muito cuidado com a natação, porque você tá no meio da natureza. Então, a natureza, ela pode mudar a qualquer momento e a culpa não é dela, né? É você que tá ali no meio. Então, tem que sempre se adaptar ao meio, né? E não subestimar. Mas né? o legal, você falou das águas-vivas, mas também aqui é importante que Aracaju, você dá uma nadada, você joga a respiração pro lado, você vê uns golfinhos, botos, né? peixe. Pulando. Você não se desespere, gente. É lindo. Aprecie um pouquinho. É isso. Acontece muito, né? Porque a gente sabe que muita gente, infelizmente, acontece, tem trauma de água, muita coisa assim tá acontecendo. Sim. Acontece. Então, é tentar manter ali minimamente a calma. Se você tiver de roupa de borracha, então é só parar de nadar e virar de barriga pra cima. Você não vai se afogar. Sim. Sabe? Mas é tentar ali. É porque a roupa de borracha virou um equipamento de segurança para muita gente, né? Mas, na verdade, ele é para temperaturas, né, baixas, né? Perfeitamente. Mas o pessoal tá usando... Inclusive, eu converso muito isso com o pessoal, e Letícia, é uma opinião que a gente Sim. tem em comum. Eu uso roupa de borracha porque tá todo mundo usando. E mesmo que seja, ela ajuda muito de alta temperatura, mas ela ajuda na flutuação. Não tem, a Sim. natação é outra. Você flutua melhor, sua natação é mais rápida. Então, às vezes vale a pena, mesmo que dê um trabalho pra botar. É uma Pra coisa um tirar pouco também, a mais. né? Pra tirar, eu tiro bem de boa, assim, 10 segundos eu tiro a roupa de borracha no máximo, acho que nem isso. Mas pra botar é o pré-treino, o aquecimento, é vestir aquela roupa de borracha, porque parece que o negócio não vai subir. Mas ajuda de fato. Então, quando a prova tá liberada, a gente usa, porque senão a gente já tá em desvantagem desde aí. Mas quando cancelou a roupa de borracha do ar, eu lembro de ligar pra Letícia. E aí eu fiz, amiga, você viu que cancelou a roupa de borracha? Aí eu lembro da primeira coisa, ela fez, ai amiga, eu tô tão feliz, é menos uma coisa. Eu fiz, ai, menos uma coisa pra sujar, menos uma coisa pra lavar. Porque já que ninguém podia, Sim. então tava todo mundo ali no mesmo barco, sabe? Mas quando é liberado, a gente usa pra não sair na desvantagem. Mas eu prefiro nadar sem roupa de borracha. É importante acrescentar, tem algumas provas, inclusive de maratonas aquáticas, que eles estão exigindo obrigatoriamente o item do safety buoy, né? A boia de segurança, né? Inclusive, Boniek fez uma prova agora na Bahia de maratona aquática, foi obrigado a usar. Todos eles obrigados. Porque assim, eu comparo ao capacete no ciclismo. Antigamente, se você pensar 15 anos atrás, o ciclismo não era obrigado a usar capacetes. Você vê as provas de Tour de France, as clássicas, na Gira de Itália, não tem capacete. A galera só o bonezinho aqui. Então, assim, é uma evolução do esporte, eu E é acho. doideira, né? É uma evolução do esporte. Você nadar hoje com a boia de segurança, porque sinalização é sua segurança aquática. Faz todo sentido. Pode atrapalhar um pouquinho a performance, mas eu acho que a segurança está acima da performance. Não, mas dando segurança, cara. Até certeza. esse caso da brasileira que faleceu, se tivesse uma boia ali, mas que tivesse só testando, fazendo uma coisa, né? É um debate que está sendo legal também. Tá sendo ampliado aí, né? Porque existem algumas questões por trás aí, mas é importante isso aí. E no caso da capacete, pô, salvou a minha vida. Sim. Mais de uma vez usar um capacete, sabe? Então,
Se for mais pra frente essa discussão, contanto que bote pra todo mundo. Tem que ser todo mundo. Tem que ser todo mundo, porque se não for todo mundo, Deus me perdoe, mas eu não vou lutar. Mas, de fato, quando eu já... Uma vez eu viajei para Salvador, no passado e eu fui nadar lá. Triatleta quando viaja é complicado, sai levando touca de soca, essas coisas, tênis para correr, né? A gente tem a oportunidade de treinar nesses lugares, tem que aproveitar. Com certeza. E aí eu fui nadar lá no Farol da Barra. Tipo, era um lugar pequeno, muita gente nadando. Eu não tinha risco de me afogar, mas é sobre sinalizar também. Você precisa ser visto. Então, você só bota uma touca ali da cor de nada, com a roupa preta, ninguém lhe vê. Se passa um jet ski, pode passar por cima, sabe? Então, eu fui com a minha boinha laranja, que era pra todo mundo saber que eu tava ali, e não correr risco de ninguém passar por cima. Encontrando a Marcela lá nadando. É braba, viu? Porque Bahia ou Salvador é onde tem os grandes nadadores maratonas aquáticas, né? Sobre essa questão, galera o ali é Arthur comenta braba. muito, né? Porque a gente sai lá pro Atracadouro pra nadar um pouco, e às vezes Uma tem uma banho de pessoa rio. sozinho ali, né? Um sozinho, outra pessoa sozinha, sem nenhum tipo de sinalização, aí cruza aquelas lanchas que passam ali rápido, rasgando e próximo, né? Então, se tivesse uma boia sinalizadora, por exemplo, seria mais fácil, né? Assim, até no ciclismo isso também é muito discutido, né? Principalmente quem pedala à noite, por exemplo. Sim. O ideal é você usar cor chamativa. Sim. Então, sempre que você for fazer alguma coisa assim, que você não tá com uma segurança aquática, que não tá com suporte ali, tente ser o mais chamativo possível. Use uma touca com uma cor neon, uma roupa, uma boia, alguma coisa assim, pra lhe verem, pra evitar, né? Porque às vezes a pessoa ali tá em alta, às vezes um jet ski em alta velocidade, não lhe vê passar por cima. Com certeza. Ô, Hila, a gente falou muito aqui de algumas provas, que você subiu no pódio, já tá no Mundial, mas teve alguma prova... Ainda não foi. Ainda não foi, né? Mas vai. Teve alguma prova assim que você imaginou como ela seria, mas não saiu como esperado, assim? Já teve alguma prova nesse sentido, assim, pô, hoje... Série do acidente? Ah, Essa, né? teve essa também. Qual foi essa prova? Foi o Caranguejo Meio do ano passado, antes do Iron. Essa daí foi na bike. Foi na bike. Um ciclista invadiu o percurso na minha frente. Eu tava... Ele não tava na prova. Não, ele não tava na prova. Ele tava passando. E aí eu tava vindo ali na passarela do Caranguejo. Eu até fui olhar no relógio. Tava 38 por hora. Nossa. Eu tava vindo, ele invadiu bem na minha frente. Ele cortou na frente, eu peguei ele em cheio, assim, de lado. E aí eu capotei. Esse foi um dos casos que eu falei que o capacete salvou minha vida. O capacete quebrou. E aí minha bicicleta tem um vídeo de uma câmera de segurança, assim, de um prédio próximo, que dá pra ver minha bicicleta quicando, assim. E eu caindo, eu capoto, caio de costas e saio ralando, assim. Nossa Senhora. E aí eu lembro que eu levantei, eu só fiz assim, cadê minha bike? Cadê minha bike? Cadê meu bebê? Eu fiz assim, eu olhei um ombro, olhei o outro, tá inteiro. Aí eu falei, minha filha, cadê minha filha? E aí tinha um pessoal, tinha mecânicos perto, eles olharam a bicicleta assim. Aí na hora eles falaram, não, tá boa. Eu falei, me dê. Me dê que eu vou voltar. Só que aí foi quando pegaram meu capacete. Quando pegaram meu capacete quebrado. Caramba. Aí, quebrado não partido, né? Sim. Mas ele tava lascado o capacete. E aí eles falaram, seu capacete tá lascado. Você bateu com a cabeça. A gente não pode deixar você continuar a prova. Aí lá vai eu literalmente pro canteiro. Me acabei de chorar. Aí fui pro hospital, né? Fazer as coisas. Eu acho que essa foi uma decepção muito grande, assim, pra mim. Mas teve também outro caranguejo que ia ser foi a minha primeira prova depois que eu voltei da lesão da clavícula. Que, rapaz, eu não quebrei não, pô. Eu me esfarelei naquela prova, assim, de um jeito desconfortável, que até hoje eu fico pensando assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Tudo bem, eu tinha adoecido na semana anterior, tinha ficado meio gripada, assim, mas eu falei, eu vou, é minha primeira prova, depois eu vou, nem que seja de qualquer jeito, sabe? Aí tomei remédio e fui. E assim, ainda nadei meio assim, né? Porque tava o ombro meio xoxo. Pedalei até que bem, só que na hora que chegou pra corrida, foi assim, eu não conseguia não, pô. Não conseguia correr, eu parava no ponto de hidratação, eu lembro de enfiar minha cabeça, assim, no balde de gelo, porque tava sem aguentar, assim, de
de calor. Eu não aguentava beber água porque minha barriga tava cheia, tava ficando enjoada. Eu ia correr, não corria, parecia que eu tava fazendo o maior esforço do mundo, assim. Aí eu parava, eu lembro de parar, me agachar assim no chão, tentar vomitar. E alguém falava assim, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, tô ótimo. Tô ótimo. Falei, tô ótimo. Meu pai me gravou. Meu pai fez, tá acabando, filho. Aí tem um vídeo que ele tava gravando, aí eu passei assim, correndo a ele. Tá bom, filha. O sol daqui a pouco vai esfriar no ar-condicionado quando você chegar em casa. Aí eu, meu Deus do céu, calor. E eu lembro que eu tinha ido fazer um long. Era tipo assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou correr 15 km desse jeito? Mas foi me arrastando, mas eu terminei. E essa foi, acho que pra mim foi a prova que eu nunca quebrei tanto como eu quebrei nessa prova, nem treino, assim. Mas é isso, né? Experiência. A gente tem que fazer. Tudo certo, experiência. Conta como experiência. Conta como experiência. As fotos ficaram massas. Mídia garantida, então tá tudo Mídia certo. Mídia garantida. Caramba, cara, tá vendo? A Dila fez umas fotos, né? A Dila Ô, Hila, uma pergunta que eu queria fazer no início, mas a gente deixou ali pra... uma pergunta muito íntima, assim, de alguma forma. Íntima que eu falo, de muito pessoal, mas... Quem é Hila dentro e fora do esporte? Nossa. Vim gravar a entrevista, saiu essa sessão de terapia. Assim, foi bom porque você falou um bocado de coisa aí, mas dá pra dar uma... Mas quem seria? Quem é Hila dentro e fora do esporte? Nossa... eu não sei, assim, não sei, é difícil dizer, né? A gente tem, às vezes, uma imagem da nossa cabeça, e quando a gente conversa com outra pessoa, as pessoas têm uma imagem diferente nossa, né? Mas, assim, eu sinto que eu mudei muito, eu descobri lados meus que eu não conhecia antes de entrar pro esporte, né? Antes eu sempre tive a imagem minha de que eu era uma pessoa muito impaciente, que eu não gostava tanto, assim, de rotina, não me via acordando tão cedo, não me via acordando tão tarde. Então, quando eu entrei no esporte, eu descobri que o que eu quisesse fazer e eu colocasse na minha cabeça, eu ia tentar. E aí me descobri uma pessoa muito resiliente depois de, das coisas. E eu descobri que eu era uma pessoa resiliente, mesmo tendo eu, assim, né? Eu tive acidente, não fiz a prova, lesionei, continuei do mesmo jeito, testando como pude. Eu ainda não aceitava, não tinha isso na minha cabeça. Mas aí as pessoas começaram a me falar, Hila, olha isso aqui, olha o que você, né, tem acontecido, como você lidou com isso. E aí eu percebi que de fato, e o esporte ensina muito pra gente, ensina que os seus planos, eles são seus planos, mas a vida não tá nem aí pros seus planos, sabe? Então, todo dia a gente descobre que a gente pode se reinventar um pouco, de que a gente consegue mais do que a gente imagina que a gente consegue fazer. Então... eu descobri essa pessoa, assim, de ter a disciplina de levantar 4 horas da manhã. Posso estar cara de poucos amigos, eu posso xingar quem for, reclamar o quanto for, mas se a gente vai lá e faz, a gente dá o nosso melhor. Então, ensina muita gente em vários aspectos. E a gente consegue levar isso pro trabalho, a gente consegue levar isso pra vida pessoal. Então, hoje, acho que dentro e fora do esporte, eu tento ser... tentar dar o nosso melhor, mesmo que o melhor aquele dia não seja o melhor do dia anterior, mas todo dia tentar dar o nosso melhor, né? Conseguir fazer um pouco mais, ser uma pessoa mais resiliente sempre, saber que a gente pode sim se reinventar e que tá tudo bem os planos mudarem, que planos mudam, pessoas mudam e é isso, né? O ser humano é adaptável. Então, a gente consegue fazer aí o que a gente quiser. Pô, lindo. Acho que o resumo foi bem legal. É bonito mesmo. Mas é isso, cara. Você quer... eu queria só mais algumas coisas, saber um pouco, bem rápido, assim. Uma dica rápida, assim, de nutrição, como, voltando aqui um pouquinho, Hila, que é nutricionista e triatleta. Dica rápida. Opa, o telefone tocou aqui. É o meu. Deixa eu botar. Hila, uma dica rápida de nutrição, para quem tá iniciando. Não subestime o carboidrato. Não se prive.
É. Aí já dizia, Charlene, você gosta mais de batata ou de estudar? Aí Charlene dizia, batata. Enquanto nutricionista. Eu ouço muito essas coisas, velho. Hermes e Renato, né? Pra quem não conhece. Por favor, explique as referências. Pô. Mas não Não entendi. Os programas antigos, mais antigos. Na minha época, eu sou categoria 20 e 24. Ricardinho vai lembrar. Minha categoria. Caramba. Minha categoria 20 e 24, cara. É meu último ano. Eu ainda tô nela. Não, cara. Tá, então não subestimar o carboidrato. Não tenha medo. Na verdade, eu acho que é não ter medo de consumir carboidrato. Acho que o principal é isso. Seja antes, durante, depois. Tá muito atrelado ao que eu falei antes, né? Do culto ao corpo magro, ao corpo leve. Muitas vezes a mídia tornou um carboidrato um vilão. Mas no esporte ele é seu melhor amigo. Inclusive, eu não sei, é do meu tempo, tá? Veja aí, vamos com calma, eu sou da categoria 40 a mais. Mas antes da prova, sempre é muito recomendado aquele jantar de massas, né? E aí tá liberado um macarrão, a pizza. A pizza tá liberado. A pizza é uma questão muito grande. Porque a gente depende muito. Porque assim, a gente vê pizza com a massa, muitas vezes assim, a massa é bem fininha, tem muito queijo na pizza, às vezes é mais recheio do que massa. E às vezes você tá consumindo, às vezes, muito mais gordura, uma comida com a digestão muito mais pesada do que o carb load, né? Que muita gente quer fazer. Então, às vezes, uma massa para quem come carne ali, uma macarronada com carne moída, molho vermelho. Eu geralmente recomendo até, às vezes, optar por frango ou atum, uma coisa assim, porque carne às vezes é um pouco mais gorduroso, né? Mas no final das contas, você precisa fazer na prova o que você faz no treino. Não adianta querer inventar roda, inventar. Então a pessoa nunca, sei lá. Eu gosto muito de tomar açaí. Às vezes a pessoa nunca tomou e aí faz... porque fulano de tal falou que é bom, fulano de tal faz isso, eu vou fazer também. E aí testa no dia da prova e às vezes não digere bem, não se sente bem, passa mal, né? Mas, enfim, massa realmente pode ajudar. Jantar de massa tá liberada. Pode ajudar. Só evita, tipo, molho 4 queijos, sabe? Porque às vezes vai instalando lactose, aí coloca molho 4 queijos, aí fica passando mal na prova. Mas... melhor mesmo procurar uma Nutri. Mas o melhor é procurar uma nutricionista e eu posso ajudar. Tem a planilha de corrida e tem o plano alimentar, orientação de suplementação, tem tudo isso aí. Tá? Complicado. Era isso. Também, e o que não. A pergunta, acho que uma das coisas que nesse sentido aí é o que não fazer antes de uma prova, assim. Você falou muito bem, mas poderia dar um recado a mais aí. O que não fazer no dia da prova, por exemplo? Eu acho que eu vou bater na tecla do não teste nada novo. Pronto, perfeito. Não teste nada novo, assim. E com isso, eu tô me referindo não só à suplementação, mas também, às vezes, a pessoa nunca tomou cafeína e aí vai tomar no dia da prova. Aí não dá certo. Então, testar um equipamento novo, testar um tênis novo, testar até uma roupa. Até a roupa não precisa treinar. Às vezes aquela roupa vai lhe assar inteira e você não faz ideia. Tem a camisa, principalmente corrida, né? Tem a fricção da corrida. Horrível você isso, queima, cara. né? Eu sou uma pessoa que eu sofro muito com isso, assim. Às vezes eu termino prova, eu saio com assadura embaixo do braço, com assadura aqui do zíper da roupa, na coxa, a barra do macaquinho às vezes me assa, a virilha, eu não vou nem entrar em detalhes, assim, do que desgraça que acontece. Mas tudo isso você tem que testar até, né? Porque pra não ser nada novo, então você tá ali... Tanta coisa pode acontecer, tanta coisa pode dar errado, que você precisa estar pronto para isso. E a outra dica é: tenha plano A, tenha plano B, tenha plano C e vá pronto. Porque, rapaz, quando a gente pega assim, uma prova de 5 horas, 6 horas, 7 horas de duração, muita coisa pode dar errado. E pelo bem, assim, da sua saúde mental ali durante a prova, é você saber como lidar com qualquer coisa que pode acontecer, né? Então, evitar testar uma coisa nova é para diminuir um erro ali, para diminuir a chance de erro. Você pode testar, eu conheço muita gente que fez a primeira maratona com o tênis que tinha comprado no dia anterior.
Deu certo, pode dar certo. Que bom que deu certo, mas podia ter dado muito errado também. Então, vamos só evitar surpresas, né? Mas E um bom sono também, né? o sono também é importante. Um dos mais Muitas vezes tem importantes, dificuldade, né, porque tem muita gente que fica muito ansiosa antes da prova. Eu tenho um conhecido meu, não conseguiu dormir. Ele ia fazer a primeira maratona dele, ele não dormiu, ele foi de virote. Caramba, Porque ele tava com ansiedade, assim, muito grande. Mas sempre que possível, né? Dê preferência a uma boa noite de sono, uma boa hidratação, uma boa alimentação, né? Vai se cuidando aí pra poder sua prova ser a melhor possível, né? E você tá bem pra isso. E nos treinos de natação, lembrar de beber água, não é só porque você tá embaixo da água, não, que você não precisa beber água, né? É verdade, concordo. Ele olhou muito pra fora, assim. A gente sempre esquece de levar a garrafa com água, pô. Mas eu falo isso muito pra todos os passeios atletas. Eu falo, não é porque você tá dentro da água que você não precisa beber. A sua percepção de desidratação, ela diminui, né? Porque você tá ali, você não vê que você tá suando. Às vezes não esquenta tanto, mas muitas vezes você tá passando ali 1h30 dentro da água, não tomou um gole de água. Aí vai nadar do rio, água que bebe água salgada. Melhor ainda. Tem que tomar cuidado, Tomar cuidado, tá vendo? Vamos tomar mais cuidado. Um abraço, Mar Lúcio, Mamá, passou por a gente hoje. Foi, verdade. Grande Mamá. E eu acho que não mais. Quer fazer alguma coisa assim? Queria que você fizesse tipo assim. Pode deixar um fechamento que seria, tipo, pra galera que tá iniciando agora, pra galera que tem algum tipo de dúvida, o que você diria, né? Você lá iniciando com a experiência que você tem hoje, o que você diria pra essa galera mais nova que tá chegando, que tá vendo esse barco aí, que tá todo mundo agora triatlo, corrida, esporte também, no modo geral, tô vendo muita gente se movimentando ali no jiu-jitsu também. Sim. O que você diria pra essa galera? Faça por você e pra você. Acho que isso, e se é o que você realmente quer, não desista, né? Às vezes a gente... E não se compare também, acho que é o mais importante. A gente vê aí tanta gente fazendo tanta coisa, e a gente quer chegar logo lá, a gente olha pro final e esquece de viver o processo. E o processo é o mais bonito, cara. Você tá nele, então você precisa aproveitar o agora. Então curta cada momento, faça a sua força, sabe? Não deixe de treinar também, ninguém quer nenhum milagre, né? Mas não se compare, busque fazer o seu melhor dentro do que você puder e faça por você, porque, cara, o processo é seu, o sonho é seu, então quem tem que viver e quem tem que curtir ele é você. Acho que... Cara, perfeito. E eu acredito muito também, por exemplo, quando você treina e uma prova fora da sua cidade, você falou de aproveitar, de viver aquilo, você também, além de fazer a prova, se divertir. Com certeza. Passear. Com certeza. Né? Então é isso. Você que quer passear, vai pra Nice, vai ganhar a vaga pro Mundial, que Hila vai estar lá no Mundial, viu? Foi o que eu falei, assim. Passear, mas faz todo sentido, né? Uma coisa muito bacana, o esporte me deu essa oportunidade de conhecer lugares que eu nunca imaginaria ir se não fosse por ele. Assim, eu não acordei nenhum dia na minha vida e falei assim, pô, que vontade de ir pra Petrolina hoje, nunca. Mas aí todo mundo fala tão bem na prova do Meio Malvado que eu falei, cara, eu preciso ir. E foi uma oportunidade muito massa. Natal pra fazer o Osh foi a mesma coisa. O Rio de Janeiro eu tinha o sonho de conhecer já. E aí consegui convencer meu pai a me levar pro Rio de Janeiro, porque ele não fazer ali. E aí, cidade maravilhosa. Então, o esporte me proporcionou muita coisa legal. E o mais importante de tudo é se divertir e aproveitar cada momento, porque é isso que a gente tem. O que a gente tem é o momento, é o agora. E é isso. É isso, a gente agradece muito a sua participação aqui, que é o nosso primeiro momento assim, do canal, um momento especial, e vamos trazer novidades. Então ficamos muito felizes aqui com suas histórias, tudo que você falou ali. Bate-papo riquíssimo, né? Já começamos bem pra caramba, porque foi um bate-papo muito rico, já trouxe muita coisa de nutrição, de experiência. Você tem uma experiência vasta já, que já tem muita coisa acho que
pelo tempo que você iniciou até agora, você já viveu muita coisa legal. Eu tenho Então, só assim, nem 3 anos aí. Então, acho que você tá trazendo muita coisa legal. Já foi uma entrevista muito rica pra gente. A gente agradece muito. Tá? Vou deixar você falar um pouquinho como foi participar aqui também com a gente. Eu só tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade de bater o papo descontraído por uma coisa que eu amo tanto. Vocês legal. conseguiram juntar todas as Que minhas legal. paixões aqui, que é a nutrição, que é o triatlon, que é o que, né, faz parte, uma grande parte da minha vida hoje em dia. Então, muito legal poder conversar isso com pessoas que já vivenciam coisas parecidas e têm outro olhar do esporte, né? Então, eu estou muito feliz e muito honrada em ter participado e ainda mais por ter sido o primeiro. Espero ter aberto, né, com chave de ouro, vamos dizer assim. Com toda certeza. Então é isso, galera. Valeu, um abraço a todos, né? Que acompanhem, fiquem até o final e dá essa força aí pra gente estar cada vez mais trazendo novidades e convidados riquíssimos como a Hila aqui hoje. E É isso. Um grande abraço para todos. Agradecer aqui ao Ará Estúdio, com Márcio Dantas, onde foi local a gravação. A Dile também que está presente aqui. Medusa e Hila. E é isso, vamos pro próximo. E assistam o nosso canal. Valeu, gente. Beijo, Tchau, tchau. Ronald Donald. Foi. Vou ir pra foto aqui.